Você utiliza os atalhos de comandos do Windows? Os atalhos agilizam a sua navegação sem a necessidade de ficar pesquisando em qual menu está tal determinada função. Então continue comigo, não saia daí. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Carlos. Neste vídeo vou te mostrar alguns dos principais atalhos de comandos que vão te ajudar a economizar tempo de navegação no Windows. Então bora para a prática. Os atalhos de comandos auxiliam a acessar os recursos mais rapidamente. Normalmente, nós utilizamos a tecla Win associada a alguma outra tecla para acessar esse recurso. Então vamos lá. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando para acessar o gerenciador de tarefas. Para isso, nós vamos pressionar na tecla Ctrl Shift ESC. Vou expandir aqui. Essa é a tela do gerenciador de tarefas. O que ela mostra? Aqui nós temos várias informações. Temos aqui na coluna da esquerda, nós temos aqui quais são os processos que estão sendo executados nesse momento, aqui na aba Processos. Para cada processo nós temos outras informações. Por exemplo, qual é a porcentagem de CPU que esse processo está consumindo nesse momento, qual o percentual de memória que ele está consumindo neste momento, qual a porcentagem de disco, de rede e assim por diante. Isso para cada recurso, ele mostra essas estatísticas em tempo real. E aqui o uso de energia, se está consumindo muito ou pouco a energia. Aqui na aba Desempenho, nós temos outras informações. Aqui nós temos desempenhos dos nossos periféricos, que são a CPU, quantos por cento da minha CPU que está sendo consumida agora neste momento. Aqui está o gráfico que ele mostra em tempo real. Quantos por cento de utilização, quantos processos estão rodando nesse momento. Aqui abaixo temos aqui a estatística da memória, quanto de memória está sendo em uso nesse momento e quanto de memória tem reservado para memória paginável. Mais abaixo temos informações do disco, do meu Drive C, qual que é o tempo de atividade que está ocorrendo agora neste momento no meu Drive C, tempo médio de resposta, velocidade de leitura, velocidade de gravação e aqui o gráfico em tempo real. Logo abaixo temos no meu Drive D, da minha partição D, a mesma coisa. Temos logo abaixo informações sobre a placa de rede. Não estou acessando nada na internet agora. E outras informações. Aqui é da placa de vídeo. Informações de utilização da placa de vídeo. Aqui na aba Histórico de aplicativos. Aqui nós temos a coluna de recursos sendo utilizado. Aqui o tempo de uso da CPU. Não utilizamos muito essa tela. Continuando aqui na aba Inicializar. Nós temos aqui os recursos que estão sendo inicializados ou não quando eu reinicio o Windows, quando você vai reiniciar a sua máquina. Alguns recursos são inicializados junto com o seu sistema operacional. No meu caso eu tenho esses recursos aqui, porém alguns deles estão desabilitados, como mostra nessa coluna de status. Caso você desconheça algum recurso ou que está consumindo muito recurso de sua CPU, você pode vir aqui e desabilitar o recurso. Clica com o botão direito em cima dele e clica em desabilitar. Da mesma forma, se tem um recurso que está desabilitado que você queira carregar, você clica com o botão direito e clica em habilitar. Aqui na última coluna nós temos qual que é o impacto dele na inicialização, se é médio, se é nenhum e assim por diante. Continuando na aba usuários, esse é o usuário que está logado neste momento no meu PC, que sou eu. Aqui são os recursos que foram utilizados ou que estão sendo utilizados nesse momento, porcentagem de CPU para cada um deles, quantidade de memória sendo utilizada, quantidade de disco que está sendo utilizado e assim por diante. A aba Detalhes, ele mostra também aqui uma lista dos recursos, o status dos recursos que está em execução ou não, qual o nome do usuário, se é eu ou seu sistema que está utilizando o recurso, quantidade de memória e assim por diante. São várias informações. Eu posso finalizar uma tarefa também, qualquer um desses recursos que estejam sendo utilizados nesse momento, selecionando a tarefa, clicando com o botão direito e clicando em finalizar tarefas. Caso você esteja utilizando algum aplicativo, um programa que travou o seu PC, você não consegue sair, você pode acessar aqui o gerenciador de tarefas e verificar qual é o recurso que está utilizando ou que está travando, que você sabe que travou. Você clica com o botão direito e finaliza a tarefa. Ele vai interromper a execução daquele aplicativo, daquele programa. Aqui na aba Serviços, da mesma forma, que são todos os serviços que estão rodando na minha CPU. Aqui é a descrição de cada um. Aqui o status do serviço, se está em execução,
ou se está parado. Se está em execução da mesma forma, você pode selecionar um deles, clicar com o botão direito e parar. Da mesma forma, você pode reinicializar o serviço também. Se for um serviço que está parado, eu posso clicar nele, botão direito do mouse e iniciar o serviço. Isso depende também muito do seu conhecimento. Você precisa entender que tipo de serviço que está rodando, se é necessário ou não você iniciar ou parar. Vamos fechar essa janela. Um outro recurso que nós podemos utilizar, vamos pressionar a tecla Win mais R, vamos digitar o comando services.msc. Essa tela é praticamente aquela última tela que nós vimos na tela anterior, no exemplo anterior do gerenciador de tarefas, na aba Serviços. Aqui estão todos os serviços que estão sendo executados nesse momento, a descrição do serviço, se está em execução ou não, se foi inicializado no modo automático ou no modo manual, como foi feito o logon. A diferença dessa tela para a outra que nós vimos anteriormente, caso você queira que um serviço seja reinicializado ou inicializado junto com o Windows automaticamente, você pode alterar isso daqui. No meu caso, esse serviço está manual. Se eu quiser que esse serviço seja inicializado com o meu Windows automaticamente, selecionamos ele, clicamos com o botão direito do mouse, clicamos em propriedades, e aqui o tipo de inicialização você altera para automático ou desativa e assim por diante, e pressiona OK. Vou cancelar. Isso pode ser feito para qualquer um desses serviços que estão rodando no momento. Um outro recurso que eu utilizo bastante é o Windows Explorer ou gerenciador de arquivos. Ao pressionar na tecla Win mais E, a gente abre o gerenciador de arquivos ou o Windows Explorer. Eu utilizo bastante esse recurso porque é bem rápido. E utilizo muitas vezes se eu quero copiar de um dispositivo para outro, de um drive para outro, ou de uma pasta para outra, eu abro duas janelas ao mesmo tempo, uma seguida da outra. Pressionando o Windows mais E novamente, eu abro uma segunda janela. Nós podemos organizar essas janelas na tela. Essa que eu abri por último, se eu pressionar a tecla Win mais a seta para a esquerda, ele vai me alocar essa janela na esquerda, automaticamente. Ao selecionar a outra janela, ele já se ajusta automaticamente à direita. Mas caso ela esteja minimizada, você pode pressionar a tecla Win, mas a seta para a direita. Então, dessa forma que eu ajusto, que eu organizo as janelas na tela, pressionando a tecla Win, seta para a direita ou para a esquerda. Então, dessa forma eu consigo selecionar. De um lado eu tenho a origem, do outro lado eu seleciono o destino, para onde eu quero copiar. Ajuda bastante esse recurso. Um outro recurso também que ajuda bastante, vamos supor que você queira criar uma pasta, uma nova pasta, em qualquer drive, em qualquer subpasta. Eu vou selecionar no meu drive D, vou pressionar a tecla Ctrl Shift N, ele me cria uma nova pasta. Se eu pressiono F2, eu consigo alterar o nome dessa pasta, vou chamar de teste. Assim eu consigo criar rapidamente uma pasta dentro de qualquer drive, dentro de qualquer pasta ou subpasta. Vou apagar essa pasta, vamos fechar a janela. Um outro recurso que eu utilizo bastante é a ferramenta de captura de tela, que é essa daqui. Eu utilizo bastante para fazer manual, para copiar alguma área da minha tela, copiar alguma região de algum aplicativo que eu queira mostrar, ou até mesmo para montar um manual ou algum treinamento e assim por diante. No meu caso, ela está na barra de tarefas. Ao clicar em novo, ele altera o cursor do mouse para essa cruzinha. Com esse estado habilitado, vocês vão pressionar no canto superior esquerdo da área onde vocês querem copiar, segura o mouse com o botão direito e arrasta para o lado direito. O que está dentro dessa janelinha vermelha, desse frame vermelho, é o que vai ser copiado. Então você tem uma visão do que vai ser copiado. Ao soltar, ele copiou essa região. Então dessa forma, eu posso abrir um arquivo. Se eu estou montando um manual, vou criar um novo arquivo. Posso pressionar Ctrl V e eu colo aquela região que foi copiada. Então dessa forma que eu monto os meus manuais. Toda vez que você copia utilizando essa ferramenta, ele fica guardado na memória até que você faça uma nova captura, por exemplo. Vamos fazer uma nova captura. Vamos clicar em novo, capturar uma outra tela, Ctrl V. Colei no meu manual. Além de capturar, essa ferramenta te permite você também fazer algumas anotações. Com essa ferramenta aqui, a caneta, você pode destacar alguma área, informação adicional que você queira colocar na sua tela capturada. Da mesma forma que você fez o rabisco ou alguma indicação, você pode apagar também. Aqui na borracha, ao clicar na área tracejada que você desenhou, você apaga. E assim por diante. Quando eu fecho a janela, ele me pergunta se eu quero salvar essa imagem. Você pode salvar essa imagem também no formato PNG.
vou cancelar aqui, seria a mesma coisa de que vir aqui em arquivo e salvar como. Aí você dá um nome para o arquivo, ele vai salvar com a extensão PNG. Também funciona. Eu vou fechar e aqui também não vou salvar, eu vou fechar. Vou desvincular ela da minha barra de tarefas e vou mostrar novamente como vincular ela à barra de tarefas. Então ela sumiu daqui. Vamos clicar aqui no ícone do Windows. Vamos digitar ferramenta. Ó, já encontrou. Então clicamos com o botão direito do mouse em cima dela e cliquei em fixar na barra de tarefas. Então foi fixado na minha barra de tarefas. Ajuda bastante esse recurso, viu? Próximo recurso é o recurso da lupa. Ao pressionar a tecla Win, mais o sinal de mais, a gente ativa a lupa que pode aumentar ou diminuir a visualização da sua tela. Se eu pressiono o Win mais a tecla mais novamente, ele aumenta. O Win mais a tecla menos, ele diminui, que seria a mesma coisa de clicar aqui. Mais 100%, na tecla menos, diminuiu 100%. Isso às vezes ajuda para quem tem deficiência visual, você pode aumentar a sua tela. E para sair desse recurso, para desativar, ou você fecha no xizinho, no canto superior direito, pressiona a tecla Win mais ESC. Então fechamos esse recurso. Um outro recurso é o gerenciador de dispositivos. Como abrir ele? Pressionamos a tecla Win mais R e digitamos disk mgmt.msc. Pressionamos Enter. Ele vai abrir o gerenciador de dispositivos, que são todos os recursos físicos da sua máquina. Aqui eu tenho meu drive C, minha partição C, meu drive D, minha partição E. Para cada partição, para cada recurso, ele mostra qual é o tipo de arquivo, se é NTFS ou se é FAT. Aqui mostra o status, mostra a capacidade total do disco, mostra o espaço que está livre de cada partição, qual o percentual de espaço livre em cada partição, isso para cada recurso. Aqui abaixo ele mostra os discos de outra forma. O disco 0 é o meu drive C, total 223,56 GB, é um disco SSD. Aqui o meu drive C, e essas duas partições o Windows reserva quando a gente instala o sistema operacional. Da mesma forma o disco D, que é o disco 1, capacidade total do meu disco, as partições reservadas que ele criou quando eu criei o volume para esse disco, e aqui o total de espaço alocado para esse disco. E aqui meu CD-ROM. Quantos drives você tiver, quantas partições você tiver, serão mostrados aqui nessa tela. Vamos fechar. Outro recurso, vamos pressionar a tecla Win mais R. Vamos digitar o comando resmon. Pressionar Enter. Aqui ele mostra uma tela de monitor dos recursos da sua máquina. Aqui temos uma visão geral de todos os recursos. Aqui embaixo tem os recursos de disco, recursos de rede, recursos de memória. E para cada recurso que você seleciona, ele mostra aqui no lado o gráfico de utilização naquele momento daquele recurso. Na aba CPU, a mesma coisa. Ele mostra o recurso da CPU que está sendo utilizado para esse determinado recurso. Na aba de memória, a mesma coisa. O gráfico de recurso da memória que está sendo utilizado nesse momento. Na aba disco, também são os recursos relacionados ao meu disco e o gráfico dos recursos que estão sendo utilizados nesse momento, e de rede e assim por diante. Vamos fechar a janela. E como acessar o painel de controle? Para isso nós vamos pressionar a tecla Win mais R, nós vamos digitar Ctrl, pressionar Enter. Aqui nós acessamos o nosso painel de controle. No painel de controle a gente tem vários recursos, várias opções que o Windows nos permite utilizar para fazer a manutenção ou executar alguma ação em nosso PC, em nossa máquina. Não vou explicar o que é cada um desses recursos porque não é o propósito desse vídeo agora. Alguns deles, vou mostrar por exemplo aqui, programas e recursos. A gente utiliza bastante esses programas e recursos para desinstalar programas do Windows. Caso você tenha um programa que você queira desinstalar, você entra nessa opção, seleciona o programa, clica com o botão direito e pressiona desinstalar. Para criação de conta de usuário, você pode ter mais de um usuário com acessos limitados ou não como administrador para essa máquina. Você pode criar contas aqui, definir uma senha para um outro usuário que não seja você. Seta para a esquerda, fontes, você instala fontes, reconhecimento de fala, utilizado para quem tem alguma deficiência. Para digitação, você pode falar o texto e, por exemplo, o Word digita o texto que você está falando. Já tem um vídeo no canal falando sobre isso. Alteração de data e hora, configurações de região, configurações de som, enfim. Aqui nós precisaríamos de um outro vídeo
ou outros vídeos para exemplificar e para mostrar o que cada uma dessas opções faz. Então vamos fechar a janela. Um outro recurso é, vamos pressionar a tecla Win mais R, vamos digitar o comando MDS Shared, pressiona Enter. O que esse comando faz? Esse recurso ele permite você testar a memória do seu computador. Temos duas opções de teste. A primeira, ao clicar nessa opção, ele vai executar o teste imediatamente, só que ele aconselha você fechar qualquer coisa que esteja aberta, arquivo, aplicativo ou programa. Ele vai reiniciar o seu PC e vai começar o teste de verificação de memória. A segunda opção, ele faz esse tipo de enojadamento. A próxima vez que você reiniciar o seu PC, ele vai aplicar esse teste de memória. Eu tenho uma tela aqui que foi capturada, que eu vou mostrar para vocês. Como é que ele mostra? Essa é a tela que vai aparecer para vocês quando você executar algum teste de verificação de memória. No final dá o percentual de conclusão, 100% concluídos. É só você reiniciar a máquina e volta ao modo normal. Eu não vou executar agora, porque senão não vai interromper o vídeo. Vou cancelar. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns dos principais atalhos de comandos que vocês podem utilizar. Se essa dica foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva também no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe também com seus amigos. Até a próxima.